E o tema hoje é sobre jejum, avivamento e a prática do jejum. Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 18, fala exatamente sobre a prática do jejum. Jesus orientando seus discípulos, ele disse: e quando jejuardes, Mateus 6, 16 a 18, e disse: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos tratar sobre esse tema, sobre esse assunto. E a nossa vida com Deus, as nossas práticas espirituais, elas precisam ser testemunhadas e compartilhadas com os outros, com o objetivo de estimularmos a fazer as mesmas coisas. Nós não podemos pregar sobre algo que nós não vivemos, que nós não tenhamos experimentado. Se eu viver o que eu prego, ou se eu pregar o que eu vivo, eu posso compartilhar com vocês, e eu posso estimular vocês a fazer o mesmo. Eu posso motivar os outros para praticar o mesmo. E eu quero compartilhar uma experiência que nós tivemos essa semana. Eu, a pastora Nena, a pastora Socorro, inclusive, entrou conosco. Deus está falando conosco já há algum tempo acerca do jejum. E quinzenalmente, mensalmente, nós vínhamos com essa prática de jejuar 24 horas só na água. Jejum e oração. Nos trancávamos no quarto, pegávamos a Bíblia, iríamos orar, e assim, dentro já de um ano aproximadamente, nós vínhamos nessa prática. Acho que semana passada, uns 10 dias atrás, nós começamos um jejum de 48 horas só na água. O propósito era de 3 dias, mas no segundo dia eu pensei: não, nós vamos aos poucos nos acostumando para nós alcançarmos o objetivo. Então nós fizemos 24 horas, depois nós fizemos 48 horas, e no domingo passado nós começamos às 18 horas, já aqui na igreja. Nós entramos no jejum. Eu acho que a pastora Nena compartilhou com a pastora Socorro, e ela entrou também conosco. Um jejum de 3 dias e 3 noites. Um jejum meio que severo, só na água. E o nosso objetivo é irmos sendo treinados para depois nós fazemos 7, nós fazemos 14, nós fazemos 21 e chegarmos aos 40 dias de jejum. Gente, eu garanto para vocês, jejum não mata. Ninguém morre por ter jejuado. Pelo contrário, o jejum ele faz muito bem à saúde física e espiritual. Então eu estou compartilhando com vocês porque nós estamos sentindo um chamado do Espírito Santo para esta igreja, para nós entrarmos numa consagração profunda para aquilo que Deus vai fazer. Vocês vão entender isso nessa noite. Então vamos lá. O que é o jejum? O jejum, essa palavra jejum,
ela precisa ser muito bem entendida. Ela vem do grego nesteia. Esse prefixo né significa negação. Então já começa dizendo, essa palavra já começa dizendo não. E vem também de estio. Lembra de fastio, né? Vem de estio. Estio significa comer. Portanto, o significado da palavra jejum é não comer. É abstinência de alimento, mas não de água, porque a água não é alimento, a água não tem nutrientes, a água não tem proteínas, a água é água. Então no jejum está liberado tomar água. E o jejum é a abstinência intencional de alimentos. Há uma diferença entre fome e jejum. Se, por exemplo, a pessoa ela não tiver nada para comer em casa naquele dia, ela não comer durante o dia todo, ela vai sofrer muito. Por quê? Porque a sua mente está programada para ela comer, mas a comida não vem e ela vai sentir fome. Agora, quando você abre o jejum, o teu cérebro ele já entende que você não vai comer, que não vai ter comida. Então você já sofre menos. Você já sofre menos. O jejum, então, é a abstinência intencional de alimento. Você tem a intenção de não comer. Você está visando propósitos espirituais. No jejum, você vai interromper temporariamente um deleite, um desejo palatável, por um outro prazer muito maior, infinitamente, incalculavelmente maior, que é de ordem espiritual. O jejum ele se encontra na Bíblia. Essa prática, ela foi perdida no contexto da igreja. A igreja primitiva, ela jejuava. O Novo Testamento começa com jejum. João Batista jejuava. Comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus jejuou 40 dias. Paulo jejuou 40 dias. A igreja em Antioquia jejuava. Para vocês terem ideia da importância do jejum, na igreja do primeiro século, quando havia batismo, o pastor, o líder, olha que o Espírito Santo está me dando ideias, hein? O pastor ou líder que ia batizar, ele jejuava. E as pessoas que iam ser batizadas, elas também jejuavam. Ou seja, aqueles novos crentes já eram introduzidos na igreja através do jejum. Eles já aprendiam a jejuar. E para eles, gente, às vezes nós falamos, é difícil seguir a Jesus. É difícil seguir Jesus, porque essa pessoa, ela não ouviu isso, ela acha que seria fácil. Então quando ela chega na igreja, ela encontra dificuldade, porque ela não imaginou que ela iria encontrar dificuldade, e aí realmente vai ser difícil. Mas quando a pessoa ela entende que seguir a Jesus, o próprio Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, não é vida fácil. Então ela já não vai sofrer, porque ela já entrou sabendo que ela ia enfrentar dificuldade na vida. Então no primeiro século, os crentes, quando eles vinham para a igreja, já vinham com essa cultura do jejum. E no período da história da igreja, para você ter uma ideia da importância do jejum, gente, John Wesley, ele não consagrava obreiros para o movimento metodista se esses obreiros não jejuassem às quartas e às sextas-feiras. Chegava lá, quer ser pastor? Quero. Você jejua 2 vezes por semana? Não, tem dificuldade. Então, você não serve para ser pastor aqui na metodista. Mas é jejum, gente, não está falando em 2 horas. Segundo a ciência, jejum, ele é considerado jejum a partir de 12 horas.
Depois de 2 dias, o teu corpo ele vai procurar fonte de energia. E a fonte de energia, ela vem dos alimentos, da glicose, carboidrato, de gordura. E se você não está comendo, parou de mandar fonte de energia, ele vai buscar onde? Em você, que tem estoque de energia. Nas gorduras, no fígado, nas gorduras. Uma pessoa que tem 70 quilos, ela pode sobreviver de 50 a 70 dias sem comer. O corpo entrou em cetose e ela vai emagrecendo. Mas nunca faça um jejum sem água. O jejum onde as pessoas fizeram um jejum severo foi sem comida e sem água, de 3 dias, foi o jejum de Esther. Mas não é indicado, principalmente na nossa região, que é muito quente. Então, gente, a igreja do primeiro século, ela jejuava às quartas e às sextas-feiras. Por que ele jejuava às quartas e às sextas-feiras? Porque na segunda e na quinta, quem jejuava eram os fariseus. E a igreja queria se separar dos fariseus. E aí ela criou então o jejum da quarta e da quinta. Mas como esse jejum? Antes do sol nascer, começa o jejum. E termina o jejum após o sol se pôr. 12 horas ou mais de jejum. Mas isso foi perdido pela igreja. Hoje quase que você não ouve sobre jejum. Quando você ouve sobre jejum, vamos jejuar. Tira o celular, tira a internet. Isso é um tipo de abstinência. Mas isso não substitui o verdadeiro jejum bíblico. Então a igreja ela perdeu essa cultura. Entretanto, nesses dias, o Espírito Santo está restaurando essa cultura na igreja. Por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque todo pastor, todo crente, toda família que não orar e não jejuar de forma efetiva, não ficará de pé nos próximos 3 anos. Todos vão cair, um por um, se não estiverem prostrados através do jejum e da oração. Sem o jejum e sem a oração, não irão suportar as coisas que virão. Não irão suportar o pecado, não irão suportar a apostasia, não irão suportar a perseguição, a inversão de valores que nós estamos vivendo no mundo. Então será necessário o jejum. E Jesus, ele espera que a igreja jejue e ore. Jesus espera que você jejue e ore. Jesus espera que eu jejue e ore. Então, no texto em questão aí, em Mateus capítulo 6, Jesus, ele começa dizendo, quando jejuar. E a prática do jejum, gente, se você observar as doutrinas que são mais perseguidas, que sofrem mais resistência e que são mais combatidas, seja por teólogos liberais, seja por igreja que criam doutrinas para não fazer o que tem que ser feito, é o jejum, é a oração, é o batismo com o Espírito Santo, é a oração em línguas, porque são armas poderosíssimas para Jesus mudar a realidade do mundo. Então Jesus, ele disse, quando vocês jejuarem, ele não disse, olha, se um dia você estiver a fim de jejuar, você jejua. Ou também ele não disse, olha, se um dia você tentar jejuar, aí você jejue. Não, ele disse, quando você jejuar, na ocasião que você jejuar, no momento que você jejuar. Então significa que a igreja deve jejuar. A igreja deve jejuar. E ele disse que a prática do jejum faria parte natural da vida cristã. Assim como a oração, o jejum é parte natural de todo crente. Assim como a oração.
E nada mudou depois que ele pronunciou essas palavras. Estão valendo. É para a igreja jejuar. Porque o jejum, ele traz benefícios que você não imagina. Há algo extraordinário por detrás do jejum. E eu quero apontar para você alguns benefícios do jejum. O jejum, ele tem um benefício primário. Quando você pensar em jejuar, você vai no primário. O objetivo primário do jejum é que nós jejuamos para buscar a Deus. Nós precisamos entender que o jejum não muda Deus. Você não está jejuando para mudar Deus, mas ele muda quem jejua. O jejum nos afina, não só o corpo, porque ele queima gordura, jejum prolongado, mas afina no sentido de nós estarmos alinhados com Deus. Quando nós jejuamos, nós entramos em consagração. O jejum é para nos levar ao arrependimento. Nós jejuamos para que o Espírito Santo venha nos despertar a orar. Nós jejuamos para que nós sejamos despertados a jejuar mais. Nós jejuamos para melhorar a vida espiritual, a nossa vida espiritual. Nós jejuamos para receber a visitação divina. Quantos almejam isso? Quantos almejam se consagrar, se arrepender? Quantos almejam orar mais, jejuar mais? Quantos almejam melhorar a sua vida espiritual? Quantos almejam receber a visitação de Deus na sua vida? Faça o jejum, porque o benefício primário é buscar a Deus. Nós jejuamos porque o jejum é uma forma de adoração. Adoração não é só música. O jejum também é uma forma de adoração. Lucas 36 e 37 fala de uma viúva, de Ana. Diz que ali na igreja estava a profetisa Ana, uma mulher que havia se casado e ficou viúva, e permaneceu assim por muito tempo. E ela tinha 84 anos. Já era uma anciã e ela jejuava. E diz o texto que ela nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Quanto mais eu jejuo, mais perto de Deus eu fico. Quanto mais eu jejuo, mais eu morro. E quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu fico parecido com Jesus. O jejum, gente, ele mata o espírito de religião, de religiosidade que está matando esta geração. Um espírito de religiosidade, ele nega o poder de Deus, dizendo não precisa jejuar, isso é fanatismo, não precisa pagar o preço porque Jesus já pagou o preço por nós. É uma teologia totalmente errônea, e muitos crentes embarcam nessa, e muitos crentes estão perdendo bênção de Deus, porque não estão fazendo as obras de Jesus. E uma das obras de Jesus foi o jejum. Então, primeiramente, benefício primário é eu buscar a Deus. Segundo lugar, jejuamos para nos humilharmos diante de Deus. Esdras 8:21 está registrado. Ele diz: apregoei ali um jejum para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Nós jejuamos para nos humilhar, porque o jejum ele é para moer a carne mesmo, tá? O jejum é para você se esvaziar de você mesmo, é para nós nos santificarmos. O salmista diz no Salmo 35:13, ele diz que ele se humilhava a minha alma com jejum. Eu creio que depois dessa mensagem você vai sair daqui para jejuar, porque você ama o Senhor e você quer vê-lo mais perto de você.
O jejum é o modo bíblico de se humilhar e faz parte da verdadeira conversão. Joel 2,12 diz: convertei-vos a mim. O Senhor disse para o povo de Israel: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. O jejum faz parte da verdadeira conversão. E o jejum, gente, tem que doer na alma mesmo. Tem que doer na alma, tem que doer na carne. O jejum tem que doer na carne. Qualquer coisa que venha doer a sua carne, que moa a sua carne, está fazendo bem para o seu espírito. Qualquer coisa que é palatável, que é deleitável, que é bom para o seu espírito, está fazendo mal para a sua carne. E qualquer coisa que seja palatável para a carne está fazendo mal para o seu espírito. O excesso de entretenimento faz mal para o espírito. O excesso de entretenimento é a causa da morte espiritual e de doenças de muitos crentes. Pessoas que passam horas jogando na internet, horas e horas no celular na internet, virando a noite, a madrugada no celular, na frente do computador. Excesso de entretenimento. Estão morrendo. É algo que está agradando a carne, mas está matando o espírito. Você é escravo de quem você obedece. Romanos 6,16 diz que nós somos escravos de quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a palavra de Deus, eu vou me subordinar, me submeter a Deus, a sua vontade. Então eu vou jejuar. Mas se eu for escravo da carne, eu vou fazer só o que a carne se agrada. Ah, pastor, mas é ruim. Dá mal-estar, dá desconforto, dá fome. É exatamente para isso. É exatamente para isso. O jejum mais difícil para fazer é o de 3 dias. Dói a cabeça, tontura, sensação de desmaio, dor no estômago, fome. Por que, pastor? Porque o teu corpo está entrando em processo de desintoxicação. Desintoxicação. Se você está com dor de cabeça, está sofrendo, significa que você precisava desse jejum, porque o teu corpo estava doente, cheio de bactérias, cheio de toxinas. E o jejum está limpando. Passou os 3 dias, no 5º dia você não tem mais fome. Por isso que as pessoas jejuam 7, 14 e elas até se esquecem de comer. Agora eu vou falar para vocês, é fácil entrar no jejum. O difícil é sair dele. Temos que ter muita sabedoria para sair de um jejum prolongado, porque nós sofremos mais para sair do que para entrar, porque o corpo já se adaptou. O nosso corpo, na realidade, ele foi feito para suportar fome. Mas nós vivemos numa cultura do humanismo, do hedonismo, do prazer ao corpo, do prazer à carne. Nós vemos as propagandas na televisão, na internet, de comida. Mas o jejum, ele dói. Exatamente, que é para isso, que é para morrer, para mortificar a carne e para moer a carne. Eu digo que o período do jejum, ele é comparado a uma mulher quando está dando à luz. Quando a mulher está para dar à luz, aquela dor do parto terrível, mas quando nasce o bebê, ela esquece da angústia, e dali por diante é só alegria. É assim o jejum. Alguém disse: o melhor não é jejuar, o melhor é ter jejuado, porque depois do jejum você vai comer e você vai aguardar as bênçãos provindas dele.
Outro motivo, outro benefício: jejuamos para buscar a direção e a proteção de Deus. Quantos estão passando por um momento de dúvida, que estão precisando de uma direção divina? Quantos? Quem tiver, comece a jejuar. Jejuamos para buscar a direção e a proteção de Deus. Na viagem de volta para Jerusalém, lá nos dias de Esdras e Neemias, Esdras, ele estava com um dilema, ele precisava voltar, era o retorno do povo do cativeiro, e eles estavam levando muitos bens, muitas pessoas, muito dinheiro, muitos animais, muita riqueza, e eles precisavam de proteção no caminho. Ele estava no dilema: ou ele pede a proteção do exército da Pérsia para defendê-los no caminho, ou ele recorre a Deus para defendê-los. Diante desse dilema, ele abre um jejum de 3 dias. Esdras 8, 21 e 23 diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós e sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então Deus respondeu através do jejum. Então jejue quando você precisar de uma direção divina, quando você estiver confuso quanto a uma decisão importante para você tomar, porque o jejum, ele elimina a dúvida. Ele vai eliminar a dúvida da tua mente. Por quê? Porque ele mata o ego. Não é você mais que está no comando. O jejum, ele mata o ego. O jejum, ele mata a carne. Então é Deus que vai entrar no comando e vai cessar toda dúvida. Outro: jejuamos para ter percepção espiritual. Jejuamos para ter entendimento e revelação divina. Olha quantos benefícios do jejum. Olha como o jejum é abençoado. Em Daniel 10, do 1 ao 7, nós lemos que o profeta Daniel, ele recebeu uma visão e uma revelação da parte de Deus. E na ocasião ele nos revela, ele diz que naquele momento ele estava em jejum. Se nós queremos receber revelações de Deus, nós precisamos limpar o canal, para que o Espírito de Deus possa fluir na nossa vida. Às vezes Deus fala e você não entende, porque o canal do contato com Deus está obstruído. Você não discerne a voz de Deus, porque são muitas vozes no mundo, é muito barulho interior, é muito barulho na mente. Às vezes você para para ouvir Deus, você deita, você senta, o teu corpo está parado, mas a tua mente é um turbilhão de vozes, um turbilhão de ideias, um turbilhão de coisas, e você não discerne a voz de Deus. Então quando você se humilha, quando você jejua, a tua mente cessa, você se concentra, o canal está sendo limpo. No jejum, você de fato fecha a boca. Quando nós estamos jejuando, nós precisamos, mas também para falar, para ouvir o que Deus tem para nós. Às vezes Deus está nos querendo levar uma direção, e Ele está falando conosco que nós não entendemos. O pastor Theo Hayashi, da igreja Zion de São Paulo, é um dos líderes do Descende. Um tempo Deus o levou para os Estados Unidos, e ali ele foi enviado para um pastor chamado Kingsley Fletcher. E ele foi ali para a igreja daquele pastor, e quando ele foi falar pela primeira vez com o pastor perguntou para ele: o que você quer aqui? Disse: não estou entendendo, você que mandou me chamar. Sim, mas o que você quer aqui nos Estados Unidos? Você quer um green card? Você quer o visto americano? Você veio
para viver a vida americana, o que é que você veio fazer aqui? Não sei. E ele precisava saber o que Deus queria dele nos Estados Unidos. E aquele pastor falou para ele: você vai jejuar 7 dias. 7 dias. Por uma revelação de Deus. E a revelação que Deus te der, Ele também vai me dar. Se a revelação que Deus te der não bater com a que Ele me der, você vai voltar para o Brasil. Porque você não vai ter certeza do que você veio fazer aqui. E aí ele foi, saiu, jejuar 7 dias, só na água. No 6º dia ele diz que Deus falou com ele. Ele orando: Senhor, fala comigo, Senhor, revela o que é que tu queres para mim aqui nos Estados Unidos. Aí ele diz que no 6º dia veio na mente dele, porque é assim que Deus fala conosco. Você não vai ouvir a voz de Deus, é uma ideia que Ele traz na tua mente, é algo, um insight que vem da tua mente. E aí ele diz que no 6º dia apareceu na mente dele a palavra 4. Ué, 4? Porque é assim que Deus fala conosco. Eu estou lá em casa, geralmente a mensagem do domingo, Deus geralmente me dá na segunda. Preguei a mensagem domingo passado sobre tronos. Estava lá no quarto e ouvi, do nada, tronos. Tronos? Trono de iniquidade. Outro dia ele falou comigo: aprofunda. Aprofunda. É dessa forma que Deus fala conosco. Aí com o Theo, Deus falou 4. Aí passaram-se 7 dias. Ele voltou lá com o pastor. O pastor estava com uma folha e escreveu a revelação que Deus tinha dado para ele. Ele virou a folha. Estava o pastor e o Theo. Aí o pastor pergunta para ele: e aí? Jejuou? Sim. E aí, Deus falou com você? Falou. O que foi que Deus falou com você? Porque eu te falei que se não bater o que Ele falou com você e comigo, você vai voltar hoje mesmo para o Brasil. Aí disse: Deus falou comigo sobre 4. Aí o pastor virou a folha, estava escrito: 4 meses de treinamento. Ele teria que passar 4 meses de treinamento lá naquela igreja. Deus falou com o pastor e Deus falou com ele. Olha a importância do jejum, gente. Mas às vezes a revelação, ela não acontece necessariamente no momento do jejum. Às vezes vem depois dele. Às vezes vem depois, mas vem. Então, se você precisa de uma percepção espiritual, de um entendimento, de uma revelação divina, jejue. 5º benefício: nós jejuamos para vencer tentações que nos impedem o fluir de Deus. Eu era novo convertido, estava chegando na igreja, estava fazendo parte do louvor na época. E aí houve um problema lá na igreja, entre os jovens e a liderança, e espirrou para todo mundo. E aí fizeram, o pastor não estava viajando, e os líderes ficaram responsáveis. E aí já viu, o diabo se aproveita desse momento para dividir a igreja. E eu era novo convertido, e teve uma reunião lá, e a líder foi falar, e eu estava sentado no primeiro banco, e ela apontou assim para mim: esse irmãozinho que Deus mandou, agora faz parte do louvor, e vocês vêm cantar aqui, vocês estão vazios. Eu fiquei revoltado. Eu saí daquela igreja naquela noite, naquele sábado à noite, chorando e questionando Deus. O que eu tenho a ver com isso? Eu não estava nem aqui presente na bronca que aconteceu, e sobrou para mim. E eu fui chorando para casa naquela noite, dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Sábado à noite. Quando chegou domingo pela manhã, reunião do louvor, eu pedi permissão.
Gente, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Deus usou a Nena assim como uma palavra de autoridade. Ele chamou pelo meu nome, Edno. Quando ele chamou Edno, como se no meu coração estivesse levando marretadas. Puf, puf. Ele disse: eu te escolhi dentre milhares e milhares que estão atoladas na lama para te me servir. Eu te escolhi para estar aqui. Aí foi paulada de Deus. E aí vem o conforto, né? Primeiro vem a marretada, depois vem o conforto. Aí eu disse: esta noite eu vou estar com vocês no louvor. Eu vou colocar meus anjos para cantar no meio de vocês. Mas eu quero que a partir de hoje vocês jejuem durante 1 ano. Meus primeiros jejuns, eu entrei em jejum por 1 ano. A partir daquela noite, nunca mais aquela igreja deixou de sentir a glória de Deus no meio aos louvores. Estava novo convertido, cheio de tentações para vencer, e eu entrei em jejum. Estava tentado a sair da igreja. Se você está enfrentando tentações em qualquer área da sua vida, qualquer área, e essas tentações, essas provações, elas estão te afastando do propósito de Deus, estão influindo, impedindo o fluir de Deus na sua vida, jejue para você ser cheio do Espírito Santo e ficar livre. Jesus, quando ele foi jejuar, ao sair do deserto da tentação, aquele deserto era o deserto da tentação. Diz que Jesus ele saiu cheio do Espírito Santo. Lucas 4, 13, 14 diz: tendo concluído todas as tentações, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Tem gente que jejua como forma de protesto. Vamos protestar, vamos fazer greve de fome. Nós também jejuamos por protesto. Nós protestamos contra o pecado na nossa vida. Amém? Outro benefício: jejuamos em tempos de crise. Em tempo de crise, em tempo de uma necessidade urgente, jejue. Os judeus nos dias de Esther estavam sentenciados a morrer num único dia. Deus levantou a rainha Esther e ela disse: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Aqui é um jejum agressivo, aqui é um jejum severo, porque eles iriam morrer, eles iriam ser mortos. Bom, se vão nos matar, então vamos jejuar sem água, porque se morrermos, vamos morrer por uma causa, por uma boa causa, uma causa justa. 3 dias, gente, o que é que significa 3 dias? Três dias na Bíblia tem um significado, 2 significados: morte e reabilitação. Quando você jejua 3 dias, você está matando a tua carne, está reabilitando o teu espírito. Jesus, ele morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou. Lá no sonho de Daniel, o copeiro-chefe diz que dentro de 3 dias, o copeiro-chefe, ele foi reabilitado à sua função. E o padeiro-chefe, dentro de 3 dias, ele foi morto. Morte e reabilitação.
Então Esther, ela coloca o povo para jejuar 3 dias e 3 noites. Ela diz: eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, eu irei ao rei. Olha, veja bem, jejum faz até Deus mudar as leis dos homens cruéis. E ela ainda diz: mas se eu tiver que morrer, morrerei. Deus mudou o decreto, Deus mudou a crise e trouxe livramento para os judeus. O inimigo, ele pode até vir contra você, e ele vem contra você, porque Deus não vai impedir isso. Mas não temas, que quando o inimigo ele vier contra você, abra um jejum, porque o jejum faz Deus liberar os seus anjos para lutarem ao teu favor. 3 nações invadiram Israel, Judá, no dia de Josafá. 2 de Crônicas 20, versículo 3, diz que alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha, gente, nós estamos sendo atacados, vamos jejuar, vamos proclamar um jejum. Eles precisavam de libertação, e eles começaram a jejuar, e naqueles dias aconteceu, eles presenciaram uma libertação sobrenatural. Os anjos de Deus vieram e eliminaram os exércitos de 3 nações invasoras. Está lá no 20 e 22. O Senhor pôs emboscada para os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quantos vão jejuar? Quantos vão pagar o preço pela sua vida? 7º benefício do jejum: jejuamos para sermos embaixadores de uma batalha espiritual agressiva. Estamos em batalha espiritual contra o poder do anticristo. Estamos em batalha contra o poder da magia, da bruxaria, dos tronos de iniquidade, de laços de prisões. Estamos em batalhas para resgatar vidas, resgatar pessoas que se encontram em cativeiros espirituais. E a chave para libertar as famílias, as chaves para libertar as nações, chama-se jejum e oração. O segredo para vencer tudo isso, Jesus fala lá em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, é amarrar o homem forte e saquear os seus bens. O homem forte é o diabo, são os demônios. Os bens são as pessoas. E Jesus está nos enviando para os lares. Jesus está nos enviando para irmos até os lares, para resgatar as pessoas. Jesus está preparando a igreja para a cura, está preparando a igreja para a libertação, está preparando a igreja para uma grande colheita de almas. E você é um enviado do Senhor. E Provérbios 13:17 diz que o enviado digno de confiança traz a cura, traz a libertação. Aleluia. Se prepara, igreja, para ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Mahesh Chavda é um pastor queniano radicado nos Estados Unidos, de origem indiana. Sua família era de indianos. Ele nasceu no Quênia e mora muitos anos nos Estados Unidos. Mahesh Chavda, ele tem um livro, O Poder Secreto do Jejum e de Oração. Esse livro nós já estamos lendo há muitos anos. E eu resolvi comprar a versão mais atual. Esse é um dos livros que mais me edificou na fé com relação ao jejum. E o outro sobre a oração é O Poder da Oração, de Edward Bounds. Poder Secreto da Oração, juntamente com o poder secreto do jejum sobrenatural.
do Mahesh Chavda. Para você ter ideia, Mahesh Chavda, nos tempos atuais, é o homem que mais jejua no mundo. Ele já fez 30 períodos de jejum de 40 dias. 30 períodos de jejum de 40 dias. No começo do seu ministério, ele trabalhava lá nos Estados Unidos, num hospital para crianças com deficiência mental, com retardo mental. E através dele, ali naquele hospital, Deus começou a curar as crianças. Deus começou a curar as crianças. Crianças que nunca teriam a chance de andar, passaram a andar. Crianças que nunca teriam a chance de enxergar, o Senhor os curou. De cegueira, de surdez. E ali havia um adolescente de 16 anos. Ele era portador da síndrome de Down, com um retardo mental severo. E ele era cometido por um demônio de automutilação. O tratamento para aquele garoto era através de choque elétrico. E os seus braços eram amarrados numa tipóia, porque se estivesse soltos, ele dava murro no seu nariz, ele dava murro no seu rosto. E Deus falou para Mahesh, o Senhor ordenou para ele: faça um jejum de 14 dias, porque eu irei através de você libertar esse garoto. E ele começou a jejuar. Ele começou a jejuar 14 dias. Jesus disse para ele: faça um jejum, porque essa espécie não sai a não ser pelo jejum e pela oração. E ele começou a jejuar. No 14º dia, o Senhor falou para ele: agora ore pelo garoto. E ele levou o garoto para uma sala. E ele começou a orar. Em nome de Jesus, espírito maligno de mutilação, saia agora, em nome de Jesus. Ele disse que o corpo do garoto deu um salto de quase 3 metros de altura e caiu. E ele sentiu um cheiro horrível de podre, de ovo podre e de enxofre. E naquela hora, aquele garoto, soltaram as mãos do garoto, aquele garoto levou a mão no rosto. Ele já não se batia mais. Completamente curado. Completamente curado. Esse homem, Mahesh, ele foi fazer uma campanha evangelística na Zâmbia de 7 dias. Durante esses 7 dias, reuniram 360 mil pessoas. 100 mil pessoas se converteram a Jesus. E na última noite da campanha, Deus falou com ele. Deus disse: aqui no meio da multidão, um homem cujo filho faleceu nesta manhã. Uma criança de 6 anos havia falecido às 4 horas da manhã de malária cerebral. E aí sabiam que um homem de Deus estava lá pregando. Ele pega o seu filho e leva e se coloca no meio da multidão. Aí o Senhor disse para ele: aqui há um homem que tem um filho que faleceu nesta manhã. Chame-o à frente, porque se ele vier à frente, eu ressuscitarei o seu filho. E ele falou ao microfone: o Senhor me revela que aqui no meio há um homem cujo filho morreu nesta manhã. Jesus está dizendo que se você vier à frente, o seu filho irá ressuscitar. E a unção, a glória de Deus caiu naquele lugar. Isso era meio-dia. Estavam no culto, já era meio-dia. E o homem foi à frente com o filho morto no braço. E Jesus o ressuscitou. Aleluia, aleluia. Aplaudam ao Senhor, aplaudam ao Senhor. Poder do jejum e da oração.
Deus preparou Mahesh por muitos anos para ele pregar na China. Ele começou, presta atenção, pega aí a visão. Ele começou a armazenar e processar a unção. O que é armazenar a unção, pastor? É você jejuar e você orar. Quanto mais você ora e quanto mais você jejua, a oração e o jejum é como um depósito. Vai sendo depositado ali. Na hora que você precisar, na hora que Deus precisar te usar, Ele vai sacar tudo. E Mahesh jejuou, se preparou, foi para a China. E ali ele sofreu resistência espiritual extrema por parte dos demônios, tronos de iniquidade da China. Ele enfrentou deuses demoníacos daquele lugar, deuses demoníacos adorados por gerações, uma cultura milenar de 3.000 anos. Aqueles mesmos deuses, aqueles mesmos demônios, as pessoas adorando. Um país com 1.400 bilhões de almas praticamente não evangelizadas. O Brasil tem 200 e poucos milhões. A China tem 1.400 bilhões de almas. Gente, é gente. Pessoas praticamente não evangelizadas. E ele sofreu confronto. Os demônios falavam para ele: esta terra é nossa, as pessoas desse lugar nos pertencem. Quem é você? Quem te mandou para cá? Por que você está aqui? Um demônio. Mas o motivo para você jejuar: um demônio, ele não pode permanecer por muito tempo próximo de uma pessoa que jejua. Porque jejuar cria em você uma atmosfera de santidade que repele tudo que é imundo, tudo que é profano. Todo jejum quebra ídolos. O diabo, ele não suporta alguém que jejua. Ele vem com tudo para cima para destruir, para parar. Porque o jejum, ele quebra a resistência, ele quebra a intensidade do poder das trevas. O jejum, ele aumenta a tua intensidade e a tua efetividade de oração em 100 vezes mais. A tua oração, ela aumenta a intensidade de 100 vezes mais se você jejuar. O jejum, ele explode trono de iniquidade. O jejum é como uma bomba de hidrogênio. Você sabe o que é uma bomba de hidrogênio? É chamada de bomba termonuclear. Uma bomba de hidrogênio, ela é milhares de vezes mais potente do que uma bomba atômica, do que aquelas bombas que destruíram completamente Hiroshima e Nagasaki. Aquelas bombas eram bombas atômicas. Eu estou falando de uma bomba de hidrogênio, que é milhares de vezes mais potente. É isso que o jejum faz na vida espiritual do crente. Então os demônios perguntaram: quem é você? O que você veio fazer aqui? Ele disse: eu vim proclamar o evangelho com a ordem do Senhor Jesus, e nada e ninguém irá me impedir. Aleluia. Resultado: centenas de chineses foram salvos. Isso é que acontece quando você injeta esse poder, quando você injeta o jejum, que é o poder transformador de vidas, no evangelho. Quando você pega o verdadeiro evangelho, quando você pega a sã doutrina e você injeta o jejum e a oração, não tem para o inferno. Aleluia. Não tem para o diabo.
nos tornamos como bomba nas mãos de Deus, como flecha polida. Oitavo benefício do jejum. Jejuamos para liberar a nossa fé, para liberar o poder de Deus e gerar avivamento. O jejum atrai a glória de Deus, amém? O jejum, ele é responsável pela impartição de unção. Quando você ora, quando você jejua, você está recebendo impartição de unção. Você vai ser um agente de avivamento, porque o jejum gera avivamento. O jejum ajuda a liberar o poder do Espírito Santo, facilitando um fluir mais livre. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, comece a jejuar por esse propósito, porque o jejum, ele remove o lixo da nossa vida. Ele faz uma limpeza. No ano de 1986, o Mahesh Chavda, ele relata um avivamento que houve em Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele fazia parte da igreja de Derek Prince. Leia sobre Derek Prince, ou assista os vídeos de Derek Prince, também, que era um homem que jejuava muito. O Senhor ordenou, aquela igreja tinha 600 membros. O Senhor ordenou para aquela igreja um jejum de 21 dias. Mas não era só jejum. Eles teriam que se deslocar das suas casas e ir para o templo, orar das 5 às 7 da manhã, num ajuntamento matinal. O Espírito Santo falou com ele. E eu acredito que ele está também falando para esta igreja. Se não orarem e se não jejuarem, eu me afastarei de vocês. 1986, em Pensacola. Pastor marcou jejum de 21 dias e oração das 5 da manhã às 7 da manhã no templo. Vamos para lá, povo, vamos para lá orar. No primeiro dia, compareceram apenas 5 pessoas de 600. Compareceram apenas 5 pessoas. No segundo dia, 2 pessoas. E aí o Senhor usou um profeta para exortar a igreja num culto de semana. E naquela noite, a glória de Deus desceu naquele lugar. O Espírito Santo caiu primeiramente nas crianças. Batizou primeiramente as crianças. E aqui nessa igreja o Senhor está batizando as crianças. Na vigília nós tivemos 6 pessoas batizadas com o Espírito Santo. 2 crianças, uma de 7 anos e uma de 5. 2 adolescentes e 2 senhoras adultas. Está batizando as crianças. E lá começou batizando as crianças e depois chegou nos adultos. Aí começou o avivamento. Gente, o avivamento, ele vem através das crianças e dos adolescentes. Sabe por quê? Lá em 1986, as crianças acordavam os seus pais às 4 da manhã e diziam: vamos para a igreja orar. O Espírito Santo está nos chamando para a oração. Vamos para a igreja orar. E os pais acordavam e levavam suas famílias às 5 da manhã para orar. A glória desceu, a glória do céu desceu. A igreja experimentou tempo de refrigério. O jejum libera o poder de Deus. Iam 5 pessoas a partir dali, e os 150, 200 pessoas para orar pela manhã. É isso que Deus tem para nós. O jejum é o propulsor de uma nova estação. O jejum é o propulsor de um novo tempo. Quando Deus vai fazer algo grandioso através de uma igreja, quando Deus vai fazer algo grandioso através de alguém, Ele massacra antes, Ele abate antes, Ele moe antes, para exaltar depois. O diabo, ele faz o contrário.
O diabo primeiro exalta e depois ele pisa. Deus não pisa. Deus ele moe. Deus ele amassa. É assim que Deus faz. Com alguém que vai fazer algo extraordinário para Deus, ele leva para jejuar por 40 dias. Foi o que ele fez com o seu filho. Antes de Jesus começar a sua missão, ele jejuou 40 dias. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. 40 dias. Antes de Paulo dar início à sua missão, ele jejuou primeiro 3 dias, depois que ele caiu, ficou cego, 3 dias, e depois jejuou por 40 dias. Está aqui Atos 9:9, Atos 9:15, Atos 13:2-3. E ele continuou jejuando durante a sua missão. Atos 14:23. A igreja em Tessalônica jejuou. O jejum de Atos 13, preste atenção, irmãos. O jejum de Atos 13 mudou o curso da história da igreja. A igreja jejuou para liberar a unção, para realizar a vontade de Deus. A igreja orou para fazer a escolha certa. E Jesus apontou: separa-me Paulo e Barnabé para a missão que eu os tenho chamado. E a igreja jejuou para fazer a coisa certa. Missões. Foi a primeira missão organizada da igreja. A primeira missão organizada da igreja foi com base no jejum. Aquela missão produziu 1,3 bilhão de almas para Cristo, na Ásia Menor, na Grécia, na Roma e na Espanha. Jejum. Se eu quiser buscar a Deus, se eu quiser me humilhar diante dele, se eu quiser a sua direção, se eu quiser a proteção dele para a minha vida, para a minha família, para os meus bens, eu tenho que jejuar. Se eu quiser ter percepção espiritual, se eu quiser revelação e entendimento da vontade de Deus, eu preciso jejuar. Eu preciso jejuar. Se eu quiser vencer as tentações que me impedem o fluir no poder de Deus, eu tenho que jejuar. Se eu quiser vencer em tempos de crise, eu tenho que jejuar. Se eu quiser ser o embaixador de batalha espiritual agressiva, para resgatar os cativos das mãos do diabo, para levar cura, para levar libertação, para ganhar almas para Jesus, eu tenho que jejuar. Se eu quiser liberar a minha fé e atrair a glória de Deus, o poder de Deus sobre mim, ser um instrumento nas mãos de Deus, se eu quiser ganhar muitas almas, gerar um avivamento, é necessário que eu jejue. Jesus está convocando a igreja para voltar à cultura do jejum. Jesus está formando um exército de homens e mulheres que serão como águias. Aonde estão as águias? Que pegarão a presa, derrubando as fortalezas de resistência. Fortalezas de resistência maléficas que mantêm a humanidade na escravidão, no pecado, na dependência química, no ocultismo, na depravação sexual, na opressão e sendo influenciada por demônios. Deus está chamando a igreja para se colocar como águia. Onde estão aqueles que querem se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me,
envia-me, fique em pé.